Teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O homem suspeito de ter matado a tiros um ladrão que teria furtado o relógio medidor de energia da casa dele, no bairro Planalto Verde, na zona oeste da cidade de Ribeirão Preto. Eu disse água, né? Eu disse relógio de água, mas na verdade é o relógio de energia. Abrimos aí o nosso Cidade Alerta falando sobre isso, sobre aqueles comentários que vocês estão fazendo sobre essa história, né? O homem foi morto depois de ser atingido por 2 tiros nas costas e ao lado do corpo foi encontrado o tal de relógio de energia. Aí a polícia vai na empresa de energia e fala, ó, esse relógio aqui, pelo número já descobre a casa, né? Câmeras de segurança registraram momentos antes do crime acontecer e a nossa repórter Ludmila Osório explica mais detalhes pra gente e você comenta o que você achou da atitude desse comerciante. Põe no ar. No vídeo dá para ver que o homem corre no meio da rua. Ele segura um objeto nas mãos e entra em um terreno. Logo em seguida, outros 2 homens aparecem em uma motocicleta. Um deles estava armado. O veículo para em frente ao terreno, a dupla entra e desaparece da imagem. Faltavam poucos minutos para 6 horas da manhã. Foi quando a polícia militar recebeu um chamado. Por volta das 6 horas da manhã, houve uma solicitação de disparo de arma de fogo pela via pública, porém sem maiores características. A viatura foi até o local e nada constatado. Horas depois veio uma outra denúncia, dessa vez informando que um corpo havia sido encontrado. Por volta das 11 horas da manhã, o morador da residência, ao fazer uma limpeza no terreno, ao fundo da sua casa, localizou o corpo. Fomos até o local e realmente constatou que já estava em óbito, com 2 disparos de arma de fogo nas costas. O homem foi morto após ser atingido por 2 tiros nas costas. A área foi preservada para o trabalho da perícia. Ao lado do corpo foi encontrado um relógio de energia. Através da numeração do relógio de energia elétrica, conseguimos o endereço do proprietário. Os militares, com o apoio da Polícia Civil, foram até o endereço onde o relógio estava instalado e identificaram o proprietário, que contou o que tinha acontecido. Os investigadores foram até o imóvel e indagaram o proprietário, o qual de pronto já assumiu que havia presenciado o furto, havia feito disparos contra o autor. O homem informou que não sabia que os disparos tinham atingido o ladrão. Acreditava que não tivesse alvejado, né? Ele entregou a arma usada no crime. Entregou, alegou que havia escondido essa arma de fogo na casa de sua genitora e os investigadores apreenderam essa arma. Para esse advogado criminalista, a ocorrência tem todas as características de um fenômeno chamado de vingança social. É aquela vingança, ou seja, ele demonstrou um sentimento social, mas ao arrepio da legislação, ao arrepio da lei. Ou seja, ele teve atitudes próprias que boa parte da nossa população teria. Mas isso contrariamente ao que diz o ordenamento jurídico. Então aí se institui a chamada vingança social. Ocorrências deste tipo, de furto de relógio de energia, têm sido corriqueiras. Essa imagem, registrada no mês passado, também na região oeste da cidade, mostra um ladrão cometendo o crime. Ele retira o objeto e vai embora tranquilamente. As ocorrências de furto na zona oeste de Ribeirão Preto cresceram 5% neste ano em relação a 2022. Entre janeiro e outubro de 2023, foram 2.115 casos, contra 2.014 no ano passado. A alta corresponde a pelo menos 10 furtos a mais por mês. O advogado explica que o desfecho do furto que acabou na morte do ladrão é reflexo da sensação de impunidade sentida pela população. Como nós temos uma legislação que, felizmente ou infelizmente, tem a questão da liberdade como livro de cabeceira e a pessoa que pratica pequenos furtos acaba saindo no dia seguinte e volta a praticá-los, a sociedade já está assoberbada com esse tipo de cautela. E essa pessoa, ou vítima, a pessoa vítima dos furtos, acabou se vingando em nome da sociedade. Foi lá e efetuou disparos matando o delinquente. O autor do homicídio teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O advogado criminalista disse que, quando for a julgamento, é possível que ele tenha pena reduzida ou seja até mesmo inocentado. Se ele for primário de bons antecedentes, ele tem tudo para responder em liberdade, porque se a regra é a liberdade para quem furtou, mas é a regra também para ele, tem que ser válida. Ou seja, ele pode responder em liberdade. E aí nós vamos ter que deixar o conselho de sentença, por meio dos jurados, para que efetivamente digam o direito, condenando ou absolvendo. Você vê como é que é? Vocês, no fundo, estão falando o que o advogado está dizendo, que é a questão dessa questão de você não aguentar mais esse tipo de coisa. O bandido já sabe, furto não dá nada e ele vai e comete. Por isso que não para esse tanto de furto aí, né?